Muito bem, hora do vídeo mais relevante da sua semana, o vídeo com os fatos relevantes divulgados pelos fundos imobiliários entre o dia 29 de junho e 3 de julho de 2020. Dos fundos com mais de 10 mil cotistas, em si não, esse vídeo não acabava nunca mais. Apesar de que esse vídeo vai ser um tanto longo, porque foram muitos fatos relevantes e mais do que a quantidade, o teor, são fatos relevantes densos que me deram aí um trabalho de resumir e traduzir da melhor maneira para você. Então a gente vai ter bastante espaço para fazer explicações e vai sobrar até alguns puxões de orelha aí para administradores e gestores, não pelo que se revela nos comunicados, mas com sugestões de como poderia ter sido feito de uma maneira muito mais simples de todo mundo ver. Uma coisa interessante de se pensar é que um fato relevante, ele potencialmente pode ser lido por 840 mil pessoas, que é o universo de investidores em fundos imobiliários. Então a gente precisa pensar em facilitar a leitura sempre, em tudo. Em cada palavra, se dá para usar um sinônimo que vai deixar mais claro, vamos fazer isso. Se dá para usar uma tabela, ao invés de colocar 2, 3 parágrafos, vamos fazer isso. Fica aí já meu primeiro recado para toda a indústria. Bom, vamos aos fatos relevantes que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Primeiro, e esse eu já tinha até comentado no vídeo da semana passada, tá? No dia 29 de junho, o Rio Bravo Renda Varejo divulgou que o fundo assinou a escritura de compra e venda de 4 imóveis que foram adquiridos no ano passado, em 2019. Então lembra que toda vez que anuncia, praticamente todas as vezes, vem no final aquela frase assim, a aquisição definitiva ainda está pendente do diligence ou coisa do tipo, né, das condições precedentes e tal. Então aqui o que está sendo avisado é simplesmente que esses 4 imóveis, como se diz, a escritura está passada, já pertence ao fundo imobiliário definitivamente. Acabaram a fase da due diligence, tudo resolvido. Então, imóveis de São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas e Guarujá. Os imóveis do Recife e do Distrito Federal ainda seguem em período de due diligence. Outro fato relevante, também do dia 29, que eu já tinha comentado, é que o fundo Malls Brasil Plural, o MOL 11, que é administrado pela Genial Investimentos, anunciou o fechamento do Shopping Parque Sul, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom, quem assistiu o vídeo da semana passada já sabia desses, vamos aos que ainda não tinham sido comentados. Ó. Dia 30 de junho, o HTMX, Hotel Max Invest, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que não vai ter rendimento a distribuir. Por quê? No semestre. Por quê? O fundo encerrou esse semestre com um prejuízo que eu vou arredondar aqui para 313 mil reais, o que representa o equivalente a 25 centavos por cota. Por que isso? Devido principalmente a aportes que o fundo precisou fazer em alguns empreendimentos. Então, o fundo tem lá um monte de flats, certo? Que tem custo de manutenção, tem custo de condomínio, tem custo de IPTU, coisas assim. E se eles não foram ocupados, e não precisa nem explicar por que não foram, né, por causa da pandemia, o fundo tem que arcar com esses custos. Então o fundo teve prejuízo entre o pouco que entrou de receita até fechar tudo e esses aportes que foram necessários em alguns dos empreendimentos, o resultado é de prejuízo de 313 mil reais, arredondando. Bom, no segundo semestre, o administrador entende e está estimando que vai ser necessário novos aportes em valor aproximado de 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Ok, eu vou fazer algumas estimações aqui. Então, ó, já daqui para frente são estimações minhas, isso não está no fato relevante. Bom, qual a preocupação? O fundo deu prejuízo, e agora? O que vai acontecer? Primeira coisa a fazer é a gente entender isso que eu vou mostrar agora, assim, qual o tamanho do prejuízo, o que o fundo tem de disponibilidade, se isso é um grande problema. Isso também não me dá a oportunidade de reforçar aquele conceito de renda variável, que muita gente ainda acha que é renda variável porque o preço varia. Se fosse assim, vai dar uma olhada no gráfico de uma NTNB longa, aí o preço vai variar tanto que você vai falar, e agora? O que acontece com essa história? Como que a renda fixa varia também? O que varia é preço. E o que a gente está conceituando é renda. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável porque a renda vem do lucro e lucro varia.
Se o lucro aumenta, a renda aumenta, se o lucro cai, a renda diminui, e se não tem lucro, que é o caso aqui do HTMX, que reportou prejuízo, não tem distribuição de renda, certo? Porque a renda é uma fração, no caso do fundo imobiliário, 95% do lucro líquido. Vamos às estimações. E aí o que eu fiz? Primeiro, o prejuízo do primeiro semestre que foi anunciado é de 313 mil. O do segundo semestre eu estimei em 733 mil. Por quê? Porque o fato relevante fala em 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Então eu fui lá, vi que o patrimônio é de 183 milhões e calculei 0,4%. Então minha primeira observação, o administrador podia ter colocado já em valores, ao invés de colocar 0,4% do PL. Né? Ficaria dado o número importante para todo mundo saber e tomar conhecimento. Bom, aí eu vou ao informe mensal de junho e vejo que o fundo tem quase 5 milhões e meio em disponibilidades, que estão investidos em fundos de renda fixa. Essa disponibilidade é porque esse fundo tem regra de resgate rápida, D0, D1, é quase, como se fala, equivalente de caixa, vamos dizer assim. E aí eu vou ver o total do passivo do fundo é de 540 mil reais. Então, num primeiro olhar, você fala, tá tranquilo, tem 5 milhões e meio e o passivo é de 550, então sobra um monte de dinheiro. Bom, está tranquilo, mas lembra que esse informe que eu estou vendo aqui, ele é mensal. Então eu fiz essas estimações, ó, e de uma maneira bem simplificada. Eu peguei esse passivo de 540 a 381, nem tudo vai se repetir ao longo do semestre, mas eu simplesmente peguei isso e multipliquei por 6. Então o passivo seria de 3.242 no semestre, certo? O prejuízo estimado para o segundo semestre, ó, coloquei tri aqui, mas está errado, tá? Semestre, o prejuízo estimado é de 733 mil. Então tem total de obrigações quase 4 milhões, 3 milhões 975. Quanto que tem de disponibilidade? 5 milhões 441. Quanto que sobra? 1 milhão 466. Então a situação do fundo é tranquila, ninguém deveria se preocupar, não vai, o administrador provavelmente não vai precisar fazer novas emissões de cotas, vender ativo, nada disso. Não é bom passar por uma situação dessa, não é bom ver um fundo ter prejuízo, mas a gente tem que estar preparado para situações, né, para o imprevisto, que eu falo que não é imprevisível, e a crise atingiu muito duramente o setor hoteleiro e o setor de shoppings. E aí esse fundo que, não me lembro, foi o ano retrasado, se não me engano. Ano passado, o ano retrasado, eu estava entregando para o Diogo Canteiras o troféu do fundo com o melhor resultado entre os fundos imobiliários no prêmio Infomoney e IBMEC. E a vida é assim. Né? Deu muito certo até 2 anos atrás, estava vindo bem no ano passado, aí vem a crise, e a crise pega de frente um setor que, pô, se ninguém sai de casa, ninguém viaja, ninguém vai para um hotel. Bom, essas coisas vão acontecer, por isso que a gente precisa estar diversificado e tudo mais, mas face ao fato em si, quando você vê, nossa, o fundo teve prejuízo, e agora? Vá lá no informe mensal, no informe trimestral, veja os dados, os números oficiais, e aí você pode fazer estimações simples, como eu fiz, e se tranquilizar ou se preocupar se fosse o contrário. E se você que está assistindo já fez essa estimação e discorda dos números que eu cheguei, põe aí nos comentários. Quanto mais a gente debater, melhor, para deixar simples para todo mundo entender. Vamos seguir com outro fato relevante aqui. Ó. No dia 30 de junho, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela CM Capital Markets e gerido pela Supernova, anunciou que fez um aditivo, uma repactuação do contrato com a Covolan. Os valores de aluguel devidos foram distribuídos para serem pagos ao longo dos próximos meses. Pelo que eu entendi, bem próximos meses, assim, por muitos outros meses para frente. Mantendo um cap rate mínimo definido em regulamento e a TIR da operação do fundo imobiliário. Então, antes de eu continuar, deixa eu te explicar isso aqui. O cap rate mínimo, o fundo tem lá um alvo de cap rate que ele deixa claro, né, nos informes dele. No informe gerencial, no relatório gerencial e tal. Então, eu, administrador do fundo, tenho um compromisso com os meus cotistas, que é perseguir esse cap rate. Que não é exatamente a rentabilidade do fundo, você sabe, já fiz um vídeo para isso, assista, procura no meu canal. Bom, eu tenho um compromisso com os meus cotistas
e eu entendo que eu preciso fazer um acordo para ajudar um inquilino que está passando por uma dificuldade nesse momento de crise. Por onde ele se baseou? A gente tem que chegar numa conta, tem que chegar numa forma de aliviar o pagamento sem comprometer o cap rate, porque é o meu compromisso assumido. E a tal da TIR é a taxa interna de retorno. Muito provavelmente essa operação ela nasceu de um sale and leaseback. Esse imóvel deveria pertencer à inquilina, que vendeu para o fundo e assinou lá um contrato atípico de X anos, provavelmente 10 anos e tal. Bom, nesse momento, o administrador vai fazer um cálculo financeiro que pode ser feito de várias vezes, ele fez pela taxa interna de retorno, que vai considerar o meu desembolso comprando esse imóvel e todos os meus fluxos de caixa, o que eu vou receber de aluguel durante todo o período da vigência do contrato, e para ter a TIR mesmo, chegar nessa conta, tem que estimar um valor da venda desse imóvel no final do contrato. Bom, então eu tenho a TIR, eu vejo a taxa interna de retorno, comparo com as outras oportunidades de investimento. Se a TIR for maior do que uma operação de renda fixa, por exemplo, então eu posso fazer o negócio. Então veja que quando da operação, quando da compra do imóvel, tinha esses dois parâmetros que aprovavam o investimento. Agora tem que repensar e renegociar? Ok, vamos renegociar, mas sem descaracterizar aquilo que me levou a tomar a decisão de fazer o investimento. Porque uma operação dessa de sale and leaseback, ela já é numa situação importante para o vendedor. Ele está precisando vender, está precisando capitalizar a empresa, melhorar, diminuir a alavancagem dele, ter dinheiro para o fluxo de caixa, para as operações de curto prazo. E aí, então, foi feita já com esses parâmetros. E agora, no momento de renegociar, o administrador está fazendo o possível para que os parâmetros sejam respeitados. Voltando ao fato relevante, que tinha mais uns detalhes, então entre junho de 2020 e fevereiro de 2021, vai ter uma redução de 7 centavos por cota no rendimento do fundo. Após esse período, ou seja, fevereiro de 21, os valores vão ser ressarcidos ao longo dos meses seguintes. E o fato relevante também comenta que o inquilino apresentou demonstrações financeiras e comprovou a incapacidade de pagamento por conta dos impactos da crise. Se não me engano, não está exatamente com esse termo incapacidade de pagamento, mas as dificuldades financeiras que o inquilino demonstrou que está passando aí no meio dessa crise. Vamos para mais um fato relevante. Dia 30 de junho também, o mesmo fundo, GGR Covep Renda, divulgou outro fato relevante, dizendo que em 24 de outubro do ano passado, ele assinou um compromisso de comprar um galpão industrial em Igaraçu, em Pernambuco, por 68.416.000, que foi construído no modelo de BTS. O que é isso? Uma outra operação parecida com a que eu expliquei agora. O BTS é o Build to Suit. Na primeira, eu falei o sale and leaseback. O imóvel já estava pronto, já era ocupado pelo inquilino. Ele procura alguém e fala, eu quero vender o imóvel para você e vou ficar aqui dentro. Sale and leaseback. Eu vendo e agora eu alugo. Essa que a gente está falando agora é o BTS, é o Build to Suit. Ele é construído sob medida. Então, alguém que vai ser inquilino de um imóvel que ainda não existe, fala, constrói um imóvel sob medida para mim, que a hora que ele estiver pronto, eu assino um contrato de locação e passo a ocupar o imóvel. Então, voltando ao fato relevante, esse galpão ia ser construído em BTS para a locatária Benteler Sistemas Automotivos. O contrato de locação atípico, então, teve início no dia 1º de junho, provavelmente, então, o imóvel está pronto, entregue, com valor mensal de R$ 520.237,76 por mês e prazo de 10 anos. Isso dá um cap rate de 9,12% ao ano. Ainda restam condições precedentes antes de lavrar a escritura, e o impacto esperado nos rendimentos é de mais 8 centavos por cada cota. Mais um fato relevante do dia 30 de junho, o Brasil Plural Absoluto FOF, o BPFF11, também administrado pela Genial Investimentos, diz que foi aprovada em consulta formal a alteração do preço e da taxa de distribuição das cotas da terceira emissão do fundo. O preço vai ser definido com base no valor de mercado da cota no 4º dia anterior à data do protocolo dos documentos da oferta na CVM
e aplicado um desconto de até 15%. Tá dito que pode chegar até 15%. A taxa de distribuição vai ser definida depois que o preço da emissão for definido. E ambas já constarão no prospecto da terceira emissão. Aqui acho que não tem muito a explicar, exceto essa questão da consulta formal. O que é isso? Eu preciso de algo para ser aprovado pelos cotistas. Eu posso fazer uma assembleia geral presencial ou posso fazer uma consulta formal. Eu dou um prazo para que todo mundo se pronuncie, vote. Então faço eu um modelo de cédula, alguma coisa assim. Tem todo o rito de uma assembleia geral, tem convocação, tem a ordem do dia, tem todos os detalhamentos do que vai ser votado, mas ao invés de acontecer em um único dia, em uma única hora, aí eu comunico todos os cotistas, envio para todos eles qual vai ser o procedimento de voto. Às vezes é eletrônico, às vezes tem que escanear alguma coisa e mandar por e-mail, coisa assim. Explico o procedimento de voto, recebo votos até a data estabelecida e conto se foi aprovado, se não foi aprovado. É esse o caso aqui da consulta formal. Chegamos no mês de julho, dia 3 de julho, o Bicifund, o BRCR11, anunciou que o valor das cotas da sétima emissão não será alterado. Então eu já tinha falado de um fato relevante dando um valor, dizendo que poderia ser alterado. Veio um segundo fato relevante dizendo que o valor foi alterado e que ainda poderia voltar a ser alterado. E agora esse dizendo que não vai ser alterado. Então definiram o preço dessa sétima emissão. E aí eu deixei aqui o que já estava do último fato relevante. Ó. O preço por cota é R$ 85,47 mais 2,06 de custos, total de 86,63. E esse preço foi definido pela média do fechamento entre 12 de maio e 18 de maio, com um desconto de 3%. Dia 1º de julho, o Red Top FOF 3, o HFOF, aqui a gente vai parar para explicar bastante coisa, anunciou a relação de troca das cotas em virtude da incorporação do TFOF 11, com base no valor patrimonial dos fundos no dia 30/6. Então, ó, essa incorporação já tinha sido aprovada faz tempo e tinha sido definido que a relação de troca, quanto que uma cota vai valer na troca pela outra. Então, isso seria definido de acordo com o valor patrimonial de cada um dos fundos no dia 30 de junho. E aí, então, com base nisso, daqui a pouco tem uma tabela que você vai poder conferir, cada uma cota do TFOF 11 vai ser convertida em 1,182510 cotas do HFOF. Então, só para facilitar, 1,18 cotas. Quem é cotista do TFOF vai passar a ser cotista do HFOF e vai receber 18,25% mais cotas do que tinha antes, certo? 1,1825 cotas do HFOF para cada uma cota que ele tinha antes. As frações vão ser vendidas em leilão na B3 e os valores creditados aos cotistas. O que é isso? Bom, como você é capaz de imaginar, só dá para negociar de uma em uma cota. Ninguém consegue ter 1,18 cotas, certo? Cotas. Então, na conversão, o valor é esse. Cada uma cota do TFOF vai receber 1,18 do HFOF. Mas não dá para ter, nem apareceria na sua posição de custódia essa fração, só tem lá números inteiros, né? Então a fração vai se juntar a fração de todo mundo, vai dar um bolo, um lote de cotas, em número inteiro, evidentemente. Então esse bolo de fração vai ser ofertado num leilão na B3, qualquer um pode comprar, inclusive você se quiser. E aí, o que está acontecendo efetivamente? O cotista está vendendo essa fraçãozinha das cotas dele. Não é uma opção dele escolher se ele aceita ou não. Vai ser feito, ele vai vender. E aí ele vai ter o número inteiro de cotas e mais o valor da venda da fração das cotas, porque não é possível ter essa fração em posição de custódia. Então as frações vão ser vendidas num leilão na B3. Vamos lá, primeira parte, ainda no fato relevante, com explicações aqui. Ó. Vem uma tabela bem legal, né, fica mais fácil da gente entender, uma tabela no fato relevante explicando essa conversão. Então o TFOF, né, o Red Top FOF, e o Red Top FOF 3, que é o HFOF, quanto que era o patrimônio líquido de cada um, quantidade de cotas, o valor patrimonial. Então, Arthur, por que quem tem o TFOF está recebendo mais cotas do HFOF do que tinha do TFOF? Porque, ó,
a cota que ele vai dar em troca, vamos dizer assim, tem valor patrimonial maior do que a outra. Então, cada cota do TFOF representava R$ 121,19 do patrimônio do fundo, enquanto cada cota do HFOF representava R$ 102,49 do patrimônio do fundo, depois do fechamento do pregão do dia 30 de junho. Então, a relação de troca, para que seja no 0 a 0, ninguém vai ter vantagem aqui, vai ser um empate, é que cada um cotista do TFOF recebe 1,1825 cotas para cada cota que tinha antes. Né? Recebe do HFOF 1,18 para cada uma cota que tinha do TFOF. Bom, aí vem um exemplo de cálculo do preço médio que eu já achei bem interessante que eles tenham feito no Fato Relevante, mas eu vou complementar um pouco. E para isso a gente vai ver uma planilha de Excel. Vamos lá, falei que a semana estava densa a coisa. Vamos para o Excel. Bom, até aqui o exemplo que eles deram nas primeiras linhas. Então, se alguém tinha 100 cotas do TFOF e considerando que tenha pago R$ 95 por elas, então o valor total investido foi de 9.500. Agora, este investidor vai receber 118,251 cotas do HFOF. Como que fica o preço médio desse investidor? Então aqui, o que você vai fazer? Pega o valor, não o preço pago, mas o valor total investido, que nesse exemplo, então, eram 100 cotas a R$ 95 o preço de compra, o valor total é de 9.500. Como que eu chego no preço médio? Eu pego o valor de 9.500 e divido pela nova quantidade de cotas, que é 118,251. Então aqui, ó, C dividido por A, valor dividido por quantidade de cotas. O preço médio seria de 80,337587. Legal. Isso antes do leilão, porque lembra que esse 251 aqui não dá para ter na prática e que vai ter um leilão para vender essas frações? Então vai ter um leilão e aí depois do leilão você vai sobrar, nesse exemplo, com 118 cotas. A qual preço médio? Igual, não muda. Vendas não mudam o preço médio. Então você vai ter 118 cotas ao mesmo preço médio de 80, 33 e mais algumas casas decimais. Quanto que dá de valor? Lembra que você tinha investido 9.500? Dá 9.479,84. Opa, mas peraí, cadê a diferença? A diferença está naquele 0,251 lá da fração. Se você multiplicar esse 0,251 pelo preço médio, aí dá exatamente a mesma coisa, os 9.500. Acontece que essa diferença que eu calculei aqui com o preço médio, você vai deixar de ter isso em cotas e vai passar a ter isso em dinheiro. Por qual valor? Não sei, porque eu não sei qual vai ser o preço que vai terminar esse leilão. Você vai vender essa fraçãozinha no leilão. Então, agora vamos estimar o que acontece depois da venda no leilão. Primeiro, ó, só um outro detalhe. Digamos que aqui R$ 95 eu pus esse preço porque foi o que o administrador colocou no fato relevante. Você fala, não, Arthur, mas eu comprei em janeiro do ano passado, eu paguei R$ 150 pela cota. Então, ó, R$ 150, se você comprou 100 cotas, você investiu R$ 15.000, seu preço médio seria então no HFOF, né? Comprou cotas do TFOF, recebeu o HFOF, seu preço médio seria 126,84 mais um monte de casas decimais. Como que eu cheguei lá? R$ 15.000 dividido pela nova quantidade de cotas, certo? Mas eu vou manter os 95 para ficar no mesmo exemplo do administrador. Tá, e o resultado após o leilão? Vamos entender isso aqui, ó. Aqui não tem segredo, é isso que você acabou de ver. Vamos imaginar que o leilão, terminado o leilão, as cotas teriam sido vendidas a R$ 114,89. Isso porque foi o preço de fechamento desse fundo na sexta-feira. Bom, o meu preço médio a gente já tinha calculado, era 80,33, considerando uma compra de TFOF a R$ 95. Qual que é o resultado dessa operação aqui por cada cota?
O resultado é, eu vendi por 114,89, havia pago 80,33, eu ganhei 34,55 por cada cota. Quantas cotas eu vendi? Eu vendi 0,251 cotas. Qual o meu resultado financeiro? Meu resultado financeiro é o resultado multiplicado pela quantidade de cotas, então deu R$ 8,67, mais um monte de casa decimal de resultado financeiro. Nesse caso, lucro. Mas e se eu tivesse comprado lá por 150, como a gente viu agora há pouco em outro exemplo? Paguei 150 pelo TFOF. Então, na conversão, meu preço médio foi para 126, a venda foi por 114,89, então eu tive prejuízo nessa operação, certo? Eu vou receber um valor em reais, mas quando eu apurar, eu vou ver que eu tive um prejuízo. Bom, o que é importante disso aqui? É a questão da tributação. Se você teve lucro, eu teria que calcular 20% disso aqui e pagar imposto de renda. Dá para pagar esse DARF? Não dá, porque o DARF tem valor mínimo de R$10. Se você teve prejuízo, você vai carregar esse prejuízo para compensar com lucros futuros. A questão aqui é que, vamos voltar a considerar o lucro, a questão aqui é a seguinte: o imposto de renda é sobre todas as operações que você fizer no mês. Então, talvez essa não tenha sido sua única operação. Você fez outras que deram outros valores de lucro, você vai somar tudo, ou você teve prejuízo e prejuízo maior do que esse valor, então você vai pegar o prejuízo menos esse pedacinho de lucro e vai guardar aquele estoque de prejuízo e assim por diante. Não, Arthur, não fiz nenhuma outra operação, tive lucro, é só esse lucro e, como se falou, não dá para pagar DARF. Guarda, anota isso aí, que no futuro, quando você tiver um outro lucro, e aí com mais de R$10 a pagar de DARF, você soma o valor que não pagou porque não era possível, não precisa pôr multa, correção, nada disso, soma o valor e paga um DARF de uma vez só, certo? Meio complicado, mas espero que tenha te ajudado com isso aí. E claro, é um exemplo com 100 cotas, um valor de compra estimado, cada um vai ter que fazer isso com a sua própria posição. Mas isso para quem era cotista do TFOF, certo? Leia o fato relevante, lá tem também uma explicação se você era cotista dos dois, o que você vai fazer. Achei bem interessante, é porque é difícil fazer isso, né? É uma responsabilidade, até difícil explicar isso num fato relevante. Achei bem legal que eles tenham feito. Bom, no dia 1º de julho, o CSHG Logística, o HGLG, anunciou que concluiu a aquisição de um conjunto de 3 galpões em Extrema, em Minas Gerais, pelo valor total de R$ 89.714.126,05. E esse valor é 0,53% maior do que tinha sido divulgado antes. Por quê? Porque foi colocada alguma regra de reajuste, GPM, coisa do tipo. E aí o fato relevante vem com uns 2 ou 3 parágrafos, talvez até mais do que isso, explicando como foi feito o pagamento, como ele vai ser corrigido e como que vai ser o recebimento dos aluguéis, que ele vai crescendo escalonado de acordo com os pagamentos que vão sendo feitos pelo fundo. Como que isso vai crescendo ao longo de cada pagamento, ao longo do tempo. Bom, como eu falei, isso está nos 3 parágrafos lá, e bastaria fazer uma tabelinha como essa que eu fiz, ia ficar muito mais simples de todo mundo entender. Olha aqui, ó. Essa tabela fui eu que fiz com os dados que estão no fato relevante. Foi pago sinal de 9.200.000, o fato relevante não diz a data, obviamente isso é no passado. Agora no ato, o ato é dia 1º de julho, né, data da divulgação do fato relevante, pagos mais 45.803 e mais uns quebrados aí. Depois vem uma parcela de 5.093 daqui 180 dias, 180 dias contados aí do fato relevante. Depois a parcela 2, do mesmo valor, 5.093 em 360 dias. Parcela 3 de 12.261, mais uns quebrados, em 540 dias. E a parcela 4 de também 12.261, mais uns quebrados lá, em 720 dias. A parcela 3, que vai ser em 540 dias, vai ser reajustada por metade do IGPM desse período. E a parcela 4 vai ser que é em 720 dias,
vai ser reajustada em 100% do IGPM do período. Tá, e a receita de locação? A partir do ato, né, do pagamento feito no ato, esses 45 milhões e 803 mil, o fundo passa a receber 72,6% da receita de locação desses imóveis. Isso não muda na parcela 1, não muda na parcela 2. Quando vier a parcela 3, de 12 milhões 261, lá em 540 dias, o fundo passa a receber 86,3% do valor da locação. E no final, na última parcela, aí o fundo começa a receber 100%, afinal de contas também pagou 100% do preço. E nesta parcela agora aí dos 45.800 no ato, esses 72,6 que vão entrar de valor de locação vão gerar um impacto de 4 centavos a mais no rendimento do fundo. Bom, é isso. Nesse caso aqui, a tabela facilitou muito, em vez de 3, 4, 5 parágrafos. Então, meu amigo Augusto, passa lá no jurídico do Credi. Eu sei que advogado não se dá bem com Excel, mas tem tabela no Word também. Ensina os caras a fazer uma tabelinha como essa, fica muito mais fácil de todo mundo entender, mais fácil até deles redigirem o fato relevante. Um puxão de orelha de leve aqui, um abraço para você. No dia 3 de julho, o Vinci Logística, o VILG11, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela Vinci Partners, anunciou a quinta emissão de cotas, vai ser uma 476, aquela só para profissionais, no valor total de 350 milhões. Vai ter direito de preferência, então você é cotista, mesmo que não seja profissional, não tem problema. Para quem já é cotista, vai poder comprar as novas cotas. Tem direito de preferência num fator de 44,06%. Depois vai ter sobras. Então, se você exercer o seu direito de preferência, vão te oferecer sobras, aquilo que sobrou. Se todo mundo exerce direito de preferência, não sobra nada. Mas isso não vai acontecer. Nem todo mundo vai poder exercer. Então, quem exerceu, aí o administrador fala, ó, sobrou tanto, se você quiser, você pode exercer as sobras, provavelmente num fator parecido com o do direito de subscrição. E uma novidade aqui, além de sobras, vai ter o que eles chamaram de adicional. Então, quem subscreveu o direito de preferência e as sobras, se sobrar ainda depois da oferta de sobras de direitos, vai ter uma nova oportunidade de subscrever ainda, né? Uma terceira oportunidade. Posso ceder os meus direitos de preferência? Eu sou cotista do fundo, não quero, não posso comprar. Posso ceder? Pode, só para quem já é cotista do fundo também e não vai ter negociação em bolsa, você teria que fazer isso por meio do escriturador. Valor por cota, R$ 112,84, mais custos da operação, né, da emissão de 3,89, total R$ 116,73. E os direitos, quem exercer esses direitos, sobra, tudo mais, vai receber um recibo de subscrição. Então não vai receber cota imediatamente, e sim um recibo que na sua posição aparece como se fosse uma cota, mas com um final diferente. Não vai ser VILG 11, vai ser VILG 13 ou qualquer outro número diferente de 11, tá? Esses recibos não são negociáveis até que passem até que sejam convertidos efetivamente em cotas e vão ter direito a rendimento, mas rendimento pro rata referente ao investimento temporário. Na semana passada, muitos fatos relevantes vieram com essa explicação e uma pessoa deixou um comentário falando que não tinha entendido direito. O que é isso? O fundo vai lá, ó, vamos voltar para o PT. Digamos que seja super bem sucedida a oferta, vai entrar 350 milhões no fundo. Daqui a pouco a gente vai ver que já tem lá um pipeline, como se diz, né? Já tem um monte de imóvel para ser investido. Mas enquanto não comprar e pagar efetivamente pelos imóveis, esses 350 milhões vão ficar num investimento temporário. Qual é esse investimento temporário? É uma aplicação de renda fixa, certo? E a aplicação de renda fixa vai gerar um resultado, vai gerar um retorno, né, um juros dessa aplicação. Então, o recibo ele vai receber uma participação no lucro só dessa aplicação financeira. Quando se tornar cota, aí o rendimento é igual para todo mundo. Então, o que você vai perceber nos próximos meses é que no dia do anúncio da distribuição de rendimento, não só o VILG, mas todos os fundos que estão fazendo isso, vão anunciar o rendimento da cota e o rendimento do recibo.
e o do recibo vai ser menor do que a cota. Bom, Arthur, se eu tenho recibo, eu já tinha cota. Então, você vai receber as duas coisas, tá? Um valor pela quantidade de cotas, outro valor menor pela quantidade de recibos. E o dia que os seus recibos forem convertidos em cota, aí é uma coisa só, as cotas não têm classes diferentes, o rendimento passa a ser igual para todo mundo. Continuando com o fato relevante do VILG, já tem lá a destinação dos recursos. São 3 galpões que já estão opcionados, e essa palavra fui eu que usei. Opcionado tem uma opção de compra, o fundo vai lá para o vendedor e fala, ó, vamos deixar isso já no papel, e eu tenho preferência para comprar esses imóveis até o dia tal pelo preço tal. Então ele trava a venda daquele imóvel até um determinado período, tá? São 3 galpões que somam no total 290 milhões. O fundo quer captar aqui 350, né? E dá um cap rate médio de 8,5% ao ano, tá? Os 3 galpões. Quais são eles? O Castelo 57 Business Park, que o fundo vai comprar 80% de participação. O Galpão Osasco, que o fundo também vai comprar 80% de participação. E o Galpão Extrema Business Park 1, que está alugado lá, também chamado de Tokstok, está alugado para Tokstok. O fundo vai comprar entre 21% e 33% desse galpão. E aí lembra que esse último, o fundo já tem uma participação. Então se ele comprar o total aí dessa nova rodada, 33%, ele fica com 100% do galpão. Ele vai aumentar a participação que ele tem. Se comprar, não é garantido que todos esses imóveis vão ser adquiridos, tá? E leia o fato relevante, porque aqui eu, para simplificar, só coloquei essas informações, mas tem muito mais detalhes sobre cada um desses imóveis lá no fato relevante. Também no dia 3 de julho, o BTG Logística, o BTLG 11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que foi definido o preço das novas cotas, né, da 8ª emissão de cotas do fundo, e não teve nenhuma alteração do que já tinha sido anunciado. Então o valor por cota no total vai ser 102,76, que significa R$ 100 por cada nova cota, mais os custos da distribuição 2,76, no total 102,76 por cada cota. Acho que terminaram os fatos relevantes, hein? Vamos ver. Isso aí, chega de fato relevante, foi bastante coisa para explicar, deu trabalho montar esse vídeo hoje, mas espero que tenha te ajudado. Para terminar, ó, destaque, na sexta-feira eu conversei com o André Bassi, não precisa nem falar que foi uma baita conversa, e eu dei esse título, né? Eu que pensei que já tinha visto de tudo, porque o André é um cara super experiente no mercado de fundo imobiliário, investidor há muitos anos, inclusive já vive da renda dos fundos imobiliários, mas tenho certeza que não tinha passado por uma dessa, porque nem eu, nem você, nem ninguém já tinha passado por uma crise dessa. Então a gente bateu um baita papo, perguntei para ele, inclusive, se ele podia continuar afirmando que estava financeiramente independente, porque a gente sabe que os rendimentos de todo mundo diminuiu. Então perguntei quanto que diminuiu o rendimento dele e se ainda assim dava para viver só dos rendimentos. Não vou fazer suspense, a resposta foi que sim. Agora, quanto diminuiu exatamente, aí você vê lá no vídeo. Assista o vídeo e a gente falou muito mais do que isso, falamos das experiências, do que a gente tem visto de bom e de ruim. Foi uma baita conversa, como sempre, assista lá. Então, eu vou deixar link para essa conversa aqui na descrição desse vídeo e compartilhe esse vídeo dos fatos relevantes, tem ajudado muita gente, tenho recebido muitos elogios. Então compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado por mais essa companhia. Semana que vem tem fatos relevantes de novo. Nunca acaba fatos relevantes, esse assunto é que não vai faltar. Um grande abraço para você.